Esse é o carro que o seu mecânico quer que você compre, que tem espaço no cofre do motor até para um projetinho, suspensão firme e responsiva até mesmo para um track day. E não fui eu que disse isso, foi o Cleitinho, o mecânico raiz que finge que não está na oficina quando eu apareço com alguma lasanha. Ô, Toyota, fi! Os moleques, né? E antes de você comentar aqui dizendo que o Etios parece uma joaninha, eu já vou resolver isso. Parece mesmo. E nesse caso é uma joaninha branca. Só que esse exemplar tem uma peculiaridade. Ele é quase uma mosca branca. Esse aqui é um Toyota Etios 2013, motor 1.3, câmbio manual, 99 mil quilômetros rodados. Ou seja, em 13 anos rodou relativamente pouco. Quase a mesma história do carro da Lívia que eu mostrei aqui no canal outro dia. E depois de dirigir esse carro por alguns dias, eu quis responder 3 perguntas. Ele anda bem? É econômico de verdade? E principalmente, você vai ser julgado por comprar um? A resposta para essa última é sim, você vai. Só não exatamente da forma que você está pensando. Por que as pessoas compraram um Etios? O Etios nasceu como um carro de entrada da Toyota. Então até dá para chamar ele de carro popular. Só que existe um problema. Ele nunca teve exatamente o apelo de um Gol, de um Celta ou de um Ford Ka. E havia 2 motivos bem visíveis para isso. O primeiro é o próprio carro. O brasileiro olhou para isso aqui e pensou, joaninha. E provavelmente você lembra da piada da época. Finalmente, a Toyota lançou um carro que eu consigo comprar e é um Etios. Só que tinha também outra coisa. O painel, bem no meio do carro. Não era uma ideia inédita. Alguns franceses já faziam isso. Só que existe uma diferença importante entre a pessoa que voluntariamente compra um francês e a pessoa que entra numa concessionária Toyota procurando tranquilidade. Então, o Etios acabou atraindo um comprador bem específico. Alguém que queria a confiabilidade de um Toyota por um preço mais acessível e que estava disposto a aceitar algumas escolhas estéticas interessantes. E isso explica também por que o Etios envelheceu tão bem no mercado de usados. Porque por baixo da carinha de joaninha tem um conjunto mecânico muito mais interessante do que parece. Esse Etios usa o motor Toyota 1NR FBE. Esse aqui é o 1.3. No etanol são cerca de 90 cavalos e 12,8 kg de torque. E olhando só para os cavalos não parece nada demais. Só que essa questão não é a parte interessante. Em 2013, muitos concorrentes basicamente te davam 2 opções. Um 1.0 ou 1.6. O Etios 1.3 ficava no meio. Mais forte do que boa parte dos 1.0 e menos potente do que os 1.6. Até aí, normal. Só que tem um detalhe que você sente muito mais dirigindo do que lendo a ficha técnica. O torque máximo aparece relativamente cedo, por volta das 3.100 rotações. E isso ajuda a explicar o porquê esse carrinho parece mais esperto do que os números sugerem. Comparando com o Gol 1.0, você tem 10 kgfm de torque a 3.850 RPM, quase 4.000. E o restante da concorrência fica ainda pior. O Onix é mais ou menos 10 a 5.200 e o Fiesta 1.0 é o menor de todos e aparece só em 5.000 RPM, o topo da faixa de torque. Você não precisa decorar nada disso, porque a conclusão aqui é bem simples. Você não precisa esticar tanto o motor para ele começar a finalmente responder. E num carro pequeno e leve, isso faz diferença. Só que desempenho não é a parte mais interessante desse motor. O bloco é de alumínio, o cabeçote também, e até o cárter. São 16 válvulas com comando duplo, variação somente no comando de admissão. E tudo isso é acionado por corrente, ou seja,
Nada de correia dentada banhada a óleo para transformar o meio de transporte em sua própria saga. Outro detalhe interessante é o coletor de escape integrado ao cabeçote. A ideia aqui foi melhorar a eficiência térmica. E agora nós nos deparamos com uma característica importante desse carro. A Toyota colocou bastante engenharia para você não perceber que existe engenharia. Não tem botão esportivo piscando, não tem um badge esportivo desnecessário, não tem uma tela te mostrando o desenho do fluxo de energia, porque o objetivo aqui era muito menos emocionante. Funcionar bem por bastante tempo e gastar pouco combustível. Inclusive, existem histórias de Etios passando por quilometragens absurdamente altas com motor e câmbio originais. Então, com o óleo correto e o sistema de radiador em ordem, é um conjunto conhecido justamente por aguentar desaforo. Só que a parte mais interessante é que toda essa engenharia aparece também na hora de abastecer. No etanol, os números oficiais ficam por volta de 8,5 km por litro na cidade e 9 na estrada. Já na gasolina, você faz 12,5 na cidade e 13 na rodovia. Pelo menos oficialmente. Porque conversando com gente que tem esse mesmo carro por muito mais tempo, eu encontrei vários relatos melhores. Claro, isso depende do pé do cidadão. Porque até um Etios consegue beber. Basta você se dedicar. E vale lembrar que estamos falando especificamente do 1.3 manual. Porque o câmbio desse carro também tem uma personalidade própria. Aqui você tem um manual de 5 marchas, código C550 e modo Racing. Brincadeiras à parte, é um câmbio Toyota. Não existe uma novela longa para contar aqui, só que tem uma característica que pode assustar quem nunca dirigiu um Etios. Ele faz barulho. É um ruído baixinho de engrenagem, principalmente em algumas marchas, quando você está sozinho, sem música, refletindo sobre suas escolhas automotivas. E não, isso não significa automaticamente que o câmbio está morrendo. Engrenagens fazem ruído. A diferença é que aqui você consegue ouvir um pouco mais desse funcionamento dentro da cabine. É o mesmo princípio daquela diferença de som que praticamente qualquer carro manual faz andando de ré. A geometria das engrenagens muda, logo o som também muda. Então, se você dirigir um Etios e ouvir um leve ruído mecânico vindo do câmbio, não precisa abrir o Marketplace procurando outro câmbio ainda. E se você acha que esse é um detalhe peculiar, o que o Cleitinho falou da suspensão foi bem mais inesperado. Aqui eu preciso ser sincero, eu acabei de comprar esse carro e a ideia é vender. Então eu fiquei com dó de fazer o tradicional 0 a 100 do canal. Mas isso acabou sendo bom, porque o meu teste de 0 a 100, principalmente comigo dirigindo, não tem precisão científica nenhuma. O principal problema nesse caso é o piloto. Então eu fiz uma coisa mais útil. Eu levei o Etios para o Cleitinho. Ele é mecânico, piloto de drift e costuma andar nos eventos do Ryokai aqui na região de Maringá e Londrina. Eu só queria ouvir a opinião dele sobre o carro. Só que ele foi muito além. Ô, esse carrinho aqui pra traquideia, eu vou falar pra você na cara. Porta de 6 mil, ó. Aí. Nossa, eu meti uma turbina num bagulho desse aqui, nem vai dar. Pô, e é facinho, velho. Não sei Acho que é fácil. Não sei se você já viu o motor, mas Vai ter de chão esse carro, escape, É igual o Clio, viado. Pior que a suspensão original ainda, hein? Olha com prega. Massa aí na cara. Isso aqui é massa, que é um carrinho novinho, ó, confiável, econômico pra caralho. Suspensão original, firme, assim, uma vez peguei um amigo meu, botei 4 moles por hora, nossa senhora. Aí grudou. Aí grudou, dele era sedã, né? Fala, o carrinho disso aqui, cara na rua, passa perrengue, mano. Tipo o Criozinho, é desbaratinadíssimo, anda bem mais, eu acho. Isso aqui quantos cavalos no documento? 90. É, teve 77. Massa, hein? Legal, né, cara?
Ô, Toyota, fi! Os moleques, né? A essa altura, eu achei que ele estava brincando. Só que olhando os números, isso começa a fazer sentido. Esse carro pesa só 945 quilos. Não é nem uma tonelada. Tem suspensão relativamente firme, entre eixos curtos e um motor que entrega torque cedo. Coloca um pouco mais de potência nisso e isso começa a parecer uma receita básica de um hot hatch. Só existe um detalhe. Você precisa estar disposto a comprar um Toyota de quase 40 mil reais em perfeito estado para começar a desmontar. Se isso parece racional para você, provavelmente você já acompanha esse canal faz algum tempo. Mas falando do carro original, ele é espertinho. No trânsito responde bem. Na curva ele fica plantado. E apesar da direção elétrica, ainda existe um feedback suficiente para você perceber o que os pneus Aro 14 estão fazendo. A sensação nos pedais e no volante me lembrou, em alguns momentos, o Renault Clio Turbo do Cleitinho. Com uma diferença importante. No Clio Turbo tem aquele barulho satisfatório convidando você a fazer besteira. No Etios, o motor faz um ronquinho discreto. É quase um espirro dentro de uma biblioteca. Então, você consegue se divertir. Só que o carro não fica te provocando. Ele simplesmente faz o trabalho dele. E essa filosofia continua também nos freios. Aqui, a regra é simples. Freio precisa estar em dia. Principalmente porque esse exemplar é de 2013. E o ABS só virou obrigatório no Brasil em 2014. Então, nos Etios desses primeiros anos, vale a pena conferir se o carro específico possui esse sistema. E isso importa bastante na hora da compra. Porque enquanto o motor e a suspensão conseguem surpreender positivamente, alguns equipamentos dependem muito do ano e da versão. E agora precisamos discutir uma coisa muito mais importante: a aparência da Joaninha. Quem acompanha o canal sabe que eu normalmente prefiro sedã. Eu gosto de carro com bunda. Justamente por isso, o Etios criou um problema para mim. Porque eu prefiro o hatch. O sedã tem porta-malas, tem proporção de sedã, tem bunda, mas o desenho parece uma combinação curiosa de linhas quadradas com formas arredondadas. Não vou dizer que é feio, só vou dizer que eu escolheria o hatch. Porque o hatch abraça completamente o fato de parecer uma Joaninha. De frente isso fica muito óbvio. Olha para esses faróis, olha para essa grade. E agora me diz se você não está vendo uma Joaninha levemente irritada defendendo o território. E eu gosto disso, porque pelo menos ele é memorável. Não parece um carro genérico, especialmente quando você percebe o tamanho daquela antena no teto. Aí começa a aparecer um carrinho de controle remoto dos anos 2000. Só que a melhor parte está atrás. Porque olhando a traseira, eu só consigo enxergar um rosto cartoonizado. Olhos esbugalhados, dentes de coelho e uma testa começando a ficar calva. E um aerofólio que parece um boné de beach tênis. Pronto, agora você também viu. Peço desculpas. E talvez seja exatamente por isso que eu prefiro um hatch. O sedã perde essa carinha. Só que existe uma vantagem do hatch que não depende de gosto: o aproveitamento de espaço. Como eu disse, 945 quilos, entre eixos de 2,46 m e vão livre de aproximadamente 15 centímetros. É baixo, mas não é daqueles carros que você precisa negociar diplomaticamente com toda e qualquer lombada. A suspensão e os entre-eixos ajudam bastante, a menos que você more no interior do interior de São Paulo, tipo Bastos, perto de Tupã. Ali talvez só uma Hilux. E apesar das dimensões externas pequenas, por dentro o Etios engana. Mesmo com o banco dianteiro bem afastado, ainda existe espaço utilizável atrás. Sentado aqui, ainda sobra praticamente um palmo até o teto. Mas a parte que mais me surpreendeu não foi o banco traseiro, foi o porta-malas. Porque olhando por fora você não espera muita coisa.
até que você abre ele. Não é um porta-malas de sedã, obviamente, mas para um hatch pequeno existe bastante espaço aproveitável. Sobretudo porque os bancos traseiros você pode rebater e assim carregar até a mudança da sogra. E isso resume bastante o projeto do Etios. Ele parece pequeno porque é pequeno. Só que internamente a Toyota aproveitou muito bem o espaço disponível. E essa lógica extremamente funcional fica ainda mais evidente quando você entra no carro. Quando você entra no Etios, você não se sente especial. A princípio, porque ele nem espera você ligar o motor para te trancar aqui dentro. Uma coisa interessante desse carro é que você coloca a chave e você espera um pouco. Legal, né? Ele trava automaticamente assim que você coloca a chave. Você não precisa nem ligar o motor antes. Ele simplesmente liga. Eu acho que é assim que o japonês médio enxerga o Brasil. Você entrou dentro do seu carro popular de 39 mil reais e já vem alguém querendo te assaltar. Então, o carro já trava automaticamente sem nem você precisar ligar o motor. E no restante é espartano. É plástico simples e praticamente tudo é plástico. Só que existe uma diferença entre simples e ruim. Esse interior não tenta convencer ninguém de que você ficou rico. E eu acho isso quase refrescante. Ar-condicionado, vidro elétrico, direção leve, banco fácil de ajustar, tudo exatamente onde deveria estar. Para o público tradicional da Toyota, é um carro completíssimo. O clube dos cabeça branca vai aprovar. Até o quebra-sol é honesto. Você abre, tem um espelho, arruma o cabelo e vai cumprimentar os seus compadres. O rádio também entrega exatamente aquilo que promete. Ele toca a música. Ponto final. Bluetooth? Não. Quer ouvir as próprias músicas? Pendrive. Ou grava um CD. Ou seja, comprando um Etios 2013 com rádio original, você finalmente encontra um motivo para cancelar o Spotify. E acima dele está provavelmente a característica mais famosa do interior: o painel central. A famosa balança de farmácia, mostrando quão rápido você está indo buscar pão na padaria cedinho antes de passar no boteco. No fim, brincadeiras à parte, eu gostei desse interior, porque ele simplesmente faz sentido. Só quando você encosta no painel, você percebe que é um carro de entrada. Mas esse é justamente o ponto. O Etios não tenta parecer mais caro do que ele é. Ele sabe exatamente onde ele se encaixa. É um carro simples, funcional e durável. E essa honestidade também facilita entender qual versão comprar. Porque aqui existe uma armadilha. Nem todo Etios entrega exatamente a mesma coisa. Para entender a linha sem transformar esse vídeo numa enciclopédia, pense em 3 coisas: motor, câmbio e carroceria. Nos primeiros anos, o hatch poderia vir com 1.3 ou 1.5. O 1.3 deste carro é a versão racional. É a versão econômica para andar na cidade. Já o 1.5 entrega mais fôlego, principalmente para a estrada ou para carregar peso. E existe um detalhe nerd interessante: os motores são parentes muito próximos. No 1.5 a Toyota usou basicamente o mesmíssimo motor e só mudou os pistão para puxar mais ar e mistura no mesmo cilindro. Só que 2017 é um ano importante. Os motores ficaram mais fortes, o manual ganhou 6 marchas e apareceu um automático com 4 marchas. Então, se dinheiro não fosse um problema, eu começaria procurando justamente um 1.5 automático de 2017 para frente. Mas carro usado tem uma regra muito mais importante do que o ano de fabricação: o estado. Eu compraria tranquilamente um 1.3 mais antigo bem cuidado antes de comprar um Etios mais novo com uma longa história para contar. Principalmente se essa história começa com: o documento está no nome do meu primo.
Nas versões, a lógica básica também é simples. X é a mais básica, XS é a intermediária e a XLS é mais equipada. Tem também a Cross, a Platinum e outras derivações, mas eu não escolheria o Etios pelo nome escrito na tampa traseira. Eu escolheria pelo conjunto e pelo que realmente faz diferença para o uso que eu quero ter do carro. Só que agora que a gente já sabe praticamente tudo do Etios, tem um problema. O que mais você consegue comprar pelo mesmo dinheiro? E aqui começa a discussão que realmente interessa, porque nessa faixa de preço existem alternativas muito boas. A primeira é a Nissan March 1.6. É um carro pequeno, leve, com uma mecânica relativamente simples, só que é 1.6. Então ele anda consideravelmente mais. É quase como se o Etios tivesse tomado café. Tem também o Sandero 1.6. Ele é espaçoso, o motor é maior, a manutenção continua sendo relativamente simples e dependendo do dinheiro você consegue até um carro mais novo. O Etios tenta bater de frente nesse francês, principalmente com a sua reputação de confiabilidade. Depois temos o HB20 e o Onix. São mais convencionais, interiores mais agradáveis, mais fáceis de encontrar, com um mercado enorme para revenda. E provavelmente você nunca vai precisar explicar para ninguém por que você comprou um. E por fim, a gente tem um concorrente inevitável, o Honda Fit. A filosofia é parecida, espaçoso, versátil e confiável. Só que nesse caso existe um problema. Todo mundo já percebeu isso. Por isso, um Honda Fit bom normalmente cobra caro pela reputação. Então, o Etios não é necessariamente o carro que entrega mais coisas pelo dinheiro. No March você pode ter mais desempenho, no Sandero você pode ter mais espaço e motor, no HB20 você tem um pouco mais de modernidade, o Onix é muito mais convencional e o Honda Fit talvez seja ainda mais versátil que o Etios. E praticamente todos conseguem ganhar do Etios em algum aspecto. Então, por que comprar a Joaninha? O Toyota Etios joga outro jogo. Simplicidade, economia e durabilidade. É um carro que você compra esperando que ele simplesmente cumpra a função. Sim, todo carro precisa de manutenção. Até mesmo um Toyota. Só que diferente de outras marcas, inclusive outras marcas japonesas, a frequência e custo dessas manutenções tende a ser bem menor. O que faz muito bem para o bolso de qualquer pessoa. E agora, finalmente, dá para responder a pergunta do começo. Se você comprar um Etios, as pessoas vão te julgar? Com certeza. Vão chamar de Joaninha? Vão. Mas existe uma chance razoável deles fazerem isso enquanto reconhecem que você fez uma escolha inteligente. Porque aquilo que parecia uma escolha estranha quando o Etios foi lançado, envelheceu muito bem. Motor simples e robusto, com uma carroceria leve, com um bom espaço interno e consumo baixo. Ele não é o mais rápido, não é o mais equipado e definitivamente não é o mais bonito. Mas talvez essa seja justamente a graça. O Etios nunca tentou esconder o que ele era, um Toyota barato. E hoje isso virou uma qualidade. Então sim, ele parece uma Joaninha. Só que é uma Joaninha simpática. E além disso, cá entre nós, no Brasil, se você aparece com qualquer coisa minimamente diferente, alguém vai fazer piada. Faz parte. Agora, pelo menos você pode rir junto, enquanto o seu Toyotinha continua funcionando. Muito obrigado por assistir esse review até aqui. Meu nome é Alex, como sempre, curte e compartilha. E se você aí que está assistindo não se inscrever aqui no canal, daqui a pouco você vai começar a achar o Etios bonito. E antes de eu ir, se você nunca me viu aqui no YouTube, eu quero te convidar para assistir a saga BMW E36. É onde eu conto toda a história da Naná, a minha simpática BMW 328 de 1998, e toda a dor de cabeça que veio junto com ela. O formato é meio que um mini documentário. Tem gente que chama de novela, e sinceramente, a história dela já tem episódios suficientes para justificar o nome. Então é isso, se cuidem,
cuidem dos seus carros. Esse é o Relíquias Imperfeitas e saiba que você faz parte desse projeto.